Bom, veja, a ideia, nós apresentamos na última sexta-feira a defesa naquela denúncia protocolada contra o prefeito na Câmara de Vereadores, né? A partir o que inicialmente era uma comissão especial de investigação, depois foi feita uma emenda a essa denúncia que se transformou numa comissão processante, que foi recebida há poucos dias. Então a gente protocolou a denúncia na última sexta-feira, e como muita coisa foi dita nesse período em que eu pedi para o prefeito para o prefeito se resguardar até que nós tivéssemos a possibilidade de estudar o material, então o prefeito pediu que eu viesse falar com vocês aqui hoje para tirar as dúvidas e esclarecer aí o que a imprensa da região tivesse de dúvida em relação a esse fato. Enfim, vocês sabem que essa denúncia tem uma inequívoca motivação política. O prefeito demitiu um ex-secretário pelo qual ele não concordava com algumas atitudes, então resolveu retirar esse secretário da administração, fez a demissão desse secretário, e esse secretário então depois fez essa primeira denúncia, que eu já expliquei, virou essa comissão de investigação, que a gente não tem notícia ainda se ela foi finalizada ou não, mas em princípio não. E depois fez uma emenda trazendo mais um fato novo em relação a uma outra empresa. Então, portanto, eu acho que a primeira coisa é deixar claro que isso é uma motivação política, e na nossa avaliação, que foi aquilo que a gente demonstrou na defesa, é uma tentativa de utilizar indevidamente a Câmara de Vereadores de Itaipulândia para que a Câmara deixasse de fazer as missões precípuas aí da Câmara de Vereadores e passar a dar vazão a uma denúncia absolutamente política. E nós, na defesa, então, demonstramos, em relação ao mérito, que não houve nenhuma ilicitude em relação à contratação do asfalto. O próprio prefeito, porque essa denúncia ela também foi feita na Câmara, né? Antes ou ato contínuo ela foi para a Câmara, ela também foi feita na Prefeitura, e o prefeito, então, quando tomou conhecimento dessa denúncia, ele determinou a paralisação das obras, a paralisação dos pagamentos e, se você quiser falar alguma coisa, me interrompa, e um processo administrativo para que se apurasse toda essa situação em relação ao asfalto, né? Inclusive foi paralisada a obra e os pagamentos, justamente porque surgiu a denúncia com esse fato. Então nós não tínhamos outra saída na época a não fazer isso, paralisar para ver o que tinha acontecido, né? E daí, para ver o que tinha acontecido, nós pedimos inclusive uma dotação suplementar orçamentária para a Câmara de Vereadores, para então contratarmos uma perícia técnica para fazer esse levantamento do que efetivamente faltava naquele... Porque todo o enredo da denúncia, acho que é importante relembrar, é de que, pelo menos o que motivou a denúncia, foi uma empresa de São Paulo, veio aqui, ganhou uma licitação, sendo que nós temos aqui uma empresa próxima, e a empresa de São Paulo conseguiu fazer um preço mais baixo do que a nossa empresa próxima. Então é evidente que essa empresa de São Paulo veio aqui e ela ou iria entregar menos ou iria entregar um produto ruim, porque onde já se viu uma empresa de São Paulo conseguir fazer um preço mais baixo. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que olhar o reverso disso, como uma empresa tão próxima faz um custo tão alto quanto foi feito, em vez de perguntar porque uma empresa de São Paulo vem de longe para... Quer dizer, seria uma pergunta possível, eu não estou dizendo que a empresa daqui está cobrando mais do que normal, mas é que se alguém pergunta como uma empresa de São Paulo pode vir fazer um preço mais baixo, a gente deveria perguntar qual é o preço que está sendo praticado aqui perto. Segundo, o município não pode restringir a contratação de empresa porque ela é de fora do município. Então, se uma empresa do Acre vier aqui oferecer um sistema, um produto mais baixo, a administração é obrigada a aceitar aquela licitação. Se a empresa não conseguir entregar ou entregar mal, a administração irá responsabilizar essa empresa. Tanto que essa empresa deixou um calção aqui no município. Se ela não conseguisse entregar a obra, o município executaria esse calção. Ou seja, todas as cautelas foram tomadas. E para deixar claro, seria ilegal do município dizer o seguinte: empresa de São Paulo, eu tenho uma empresa vizinha aqui, então eu não posso contratar você. Não. Se o preço da empresa de São Paulo, do Acre, de Rondônia, for mais baixo, o município é obrigado a contratar. Então acho que a gente tem que deixar isso bem claro. E aí então, a partir desse enredo que não se mostrou verdadeiro, foi feita a denúncia. Esse ex-secretário demitido pelo prefeito por não concordar com as práticas dele enquanto secretário, que conhecia muito bem a licitação, acho que é importante deixar claro,
porque essa licitação foi feita enquanto ele era secretário, ele participou da confecção do projeto, portanto ele sabia de todos os detalhes dessa obra, e depois veio apontar equívocos no projeto que ele próprio ajudou a conceber. Faz um laudo unilateral, ele produz um laudo para embasar a denúncia que ele mesmo fez. Ninguém mais diz que aquilo que ele disse é verdadeiro. Então ele produz esse laudo, ele conhecendo o projeto, porque ele fez o projeto, ele vai na menor parte da obra, em um do trecho de uma rodovia onde ela é a mais estreita, para dizer o seguinte: mas nós licitamos 5 metros, aqui só tem 4, como é que é possível isso? Sem demonstrar que depois, na média, o projeto acaba ficando com a quantidade de asfalto que foi licitado. Ele diz que deveria haver lombada, e não há previsão de lombada nessa licitação, no projeto. Então veja que assim, se criou e se deturpou toda uma situação para simplesmente derrubar o prefeito que havia demitido ele por não concordar com as práticas. E a Câmara, infelizmente, os vereadores acabaram sendo levados a erro, porque é aquela história, o secretário de obras à época que participou, está fazendo uma denúncia grave, vamos avaliar. Mas infelizmente foi feito todo um procedimento de forma muito assodada, vocês sabem disso melhor do que eu, sem que houvesse tempo para ouvir o prefeito, sem que esclarecimentos prévios fossem verificados, sem que aquela primeira CEI fosse encerrada, ou seja, tentou-se correr com o procedimento. Nós verificamos, e consta isso na nossa defesa, que vocês devem ter recebido cópia, senão a gente está à disposição, inclusive, para passar para todos vocês, que na pressa de encerrar o procedimento, foi feito um procedimento absolutamente inadequado de posse de um suplente, para que houvesse o 6º voto. E nós demonstramos isso, inclusive de forma até mediúnica, e eu explico por quê. O requerimento de posse do vereador, o requerimento de licença do vereador Valdemar é do dia 2. No dia 29, o presidente da Câmara divulga uma pauta, e na pauta já consta a votação desse requerimento, que só foi protocolado no dia 2. Aliás, é importante dizer, há 2 pautas, uma pauta constando e outra não, que é até um assunto que depois deveria ser melhor investigado. Então, de forma mediúnica, o presidente da Câmara sabia que alguns dias depois viria esse pedido de licença. Esse pedido de licença é feito, se inicia a sessão da Câmara, foi feita até uma conversa anterior com os vereadores, marcada uma reunião, que o suplente participou também. Mas como é que ele participou daquilo se logo depois é que foi feito o protocolo? Enfim, eu não sei exatamente o horário, se foi feito antes ou depois, mas enfim, há essa questão do dia 29, do dia 2, que é uma questão grave. Como é que o presidente da Câmara sabia no dia 29 e botou em pauta um requerimento, um pedido que só foi protocolado no dia 2? Uma vez protocolado esse pedido, não foi dado o devido andamento para ele. A posse do suplente só se deu no grande expediente, o suplente não participou do pequeno expediente, e o regimento diz claramente que só tem direito a voto quem participar de toda a sessão, quem assinar a lista de presença. Portanto, em última análise, para resumir o que depois vocês vão ver aqui, eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês depois, esse voto do suplente não poderia ter ocorrido. Esse voto do suplente não poderia ter sido contabilizado. O suplente não poderia ter participado da sessão, porque o regimento diz que só pode votar na sessão quem está na sessão e assina o livro de presença desde o começo. A posse dele foi depois, no grande expediente. Portanto, esse voto não pode ser contabilizado. Se esse voto não pode ser contabilizado, falta o 6º voto que poderia significar o recebimento da denúncia. Ou seja, houve toda uma estratégia, houve uma pressa, uma correria, um assodamento para gerar o 6º voto que significaria o recebimento dessa denúncia. Então, tudo isso demonstra que, infelizmente, há uma atuação política indevida do presidente da Câmara com esse ex-secretário, e a relação dos dois vocês devem conhecer melhor do que eu. Então, esse é o primeiro fato que eu acho que é muito relevante, aliado com toda essa situação envolvendo o ex-secretário que participa do projeto e depois vem botar defeito no próprio projeto que ele concebeu. Só para trazer prejuízo ao prefeito,
que o havia demitido tempos antes. Tá? Em relação ao asfalto, esse processo administrativo que o prefeito instaurou é um processo administrativo de 2.000 páginas, um processo administrativo extenso, detalhado. Os engenheiros, os servidores efetivos do município foram lá constataram que de fato naquele trecho que ele mediu era um trecho mais estreito, mas havia outros trechos. Aliás, o projeto é defeituoso porque o projeto previu 5 metros onde não podia haver 5 metros, porque não havia espaço para construção de asfalto. Então, antes de investigar isso, talvez a gente tivesse que olhar um pouco o projeto, ainda que para mim o projeto é um erro, é um equívoco que pode acontecer de qualquer forma. Não estou responsabilizando aqui as pessoas que fizeram o projeto. Depois, na execução, você poderia ajustar isso. Tá? O projeto prevê o asfaltamento de uma rua que já estava asfaltada. Ele sabia disso. O projeto não previa lombada, o projeto previa sinalização de lombada. Como é praxe nessas estradas, primeiro você põe a sinalização, depois de um tempo você vai lá e põe a lombada. Seria feita uma outra licitação se houvesse a necessidade dessa lombada. Então, assim, tem várias questões envolvidas envolvidas nisso, e por isso que eu digo, os vereadores foram levados a erro ao aceitar essa denúncia. Ainda que por uma votação ilegal, porque não houve o 6º voto válido para aceitar, mas os 5 que votaram acabaram sendo levados a erro em relação a isso. Em relação à empresa, a Costa Oeste, né, que se alega que a Costa Oeste tinha débitos com o município quando ela foi contratada, enfim. A Costa Oeste tinha uma certidão de dezembro de 2016, válido por 90 dias, atestando que ela não tinha débito com o município. O prefeito assume, o contrato terminava no dia 5, se não me falha a memória, dia 6. O prefeito assume, ou ele renova aquele contrato, ou ele fica sem atividade e meio. Não, faz o procedimento, se renovou com a empresa que já estava contratada, ela chega com a certidão e fala, olha, está aqui, eu não tenho nenhum débito com vocês. E foi feito. Até porque o município nem poderia, o município que deu a certidão em dezembro, válida por 90 dias, não pode depois de janeiro falar assim, então, mas a administração do prefeito Odinei se vinculou à certidão que o ex-prefeito deu. Portanto, não houve rigorosamente nenhum defeito em relação a essa execução. E é importante também, voltando ao asfalto, que eu acho que é onde tem um pouco mais de dúvida, já que isso enfim, essa primeira situação é documental, tem uma certidão, portanto está claro que não tinha débito nenhum. Em relação ao asfalto, quando o prefeito instaura esse processo administrativo, ele determina a paralisação das obras, portanto não fosse essa denúncia indevida, todas as obras já teriam sido verificadas, faltava pintar um pouco de faixa, sinalização e tal. Então a culpa de não ter sido feita disso é desse cidadão que utilizou indevidamente a prefeitura e a Câmara para se vingar do prefeito. O prefeito determina a paralisação das obras, determina a paralisação do pagamento. Essa empresa de São Paulo tem mais de 400 mil para receber do município, que está represado, até que se termine de verificar. Então, que história é essa de ligação do prefeito com a empresa, o prefeito tem complacência e não verificou? Que história é essa? Se o prefeito tivesse qualquer relação, teria mandado pagar logo isso. É evidente que não tem nenhuma relação espúria, nenhuma relação indevida. Ninguém que tem medo do resultado determina a instauração de um processo administrativo para apurar a responsabilidade. Quem tem algum tipo de vínculo, joga tudo para baixo do tapete e esquece que existe. Partiu do prefeito a ideia de instaurar essa investigação. Partiu do prefeito a determinação de que não houvesse pagamento. Partiu do prefeito a designação de 3 servidores efetivos, para ninguém dizer que o comissionado está atuando indevidamente, para que os servidores efetivos fizessem a investigação. Os servidores efetivos, feitos até pelo engenheiro Bruno, um excelente servidor, fizeram uma análise profunda disso. O Bruno depois foi no Ministério Público falar com o promotor, explicou rigorosamente para o promotor tudo o que houve. Deixou claro que não havia, deixou claro que a empresa de São Paulo, que em tese estava cobrando menos, fez até um pouco mais do que deveria ter feito em relação a algum tipo de pedra brita que não tinha no projeto.